Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Este é o Dr. André Luiz. Seja muito bem-vindo. Há muitos anos, nós conseguimos reencarnar um grupo aqui da cidade. A nossa missão é ajudar esses irmãos e instaurar um ambiente de intercâmbio espiritual. Quantas e quantas vidas nós já vivemos? O que é realmente importante agora? O que vale mesmo é amar. Cadê o amar, amar, amar? Nada mais importa. Fato é que a próxima vida é sempre a mais importante de toda a nossa história. Rapaz, eu vou te fazer um médium dos bons. É assim que se demonstra o verdadeiro valor da fé. Essa mulher embora, Amanda. Contenham-se, senhores. Estamos falando de uma mulher grávida. Você tem tudo a ver com a morte dele. Você tem tudo a ver com a minha morte. Sou o seu anjo da guarda. A gente ama você do jeito que é. Deus do céu. Te aceitamos. Venha comigo. Alguma dúvida? Tô mais do que pronto, mensageiro. Tá sem som. Pronto, vamos estudar nós um pouquinho Paulo de Tarso para ver se a gente fica pronto, né, Sônia? Vamos. Olá, muito boa tarde. Precisamos ficar prontos, não é? Nesta fase tão difícil do nosso planeta, em que muitas situações estão a acontecer ao mesmo tempo, mas relembramos sempre que no final tudo dá certo. O bem sempre vence. E Deus é soberanamente justo e bom. Portanto, nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito, inclusive as coisas que nós consideramos menos boas nas nossas vidas, elas no final vão resultar no bem para Deus. Esta é a nossa querida fofinha, que está fazendo um barulhinho, chamada a cadelinha, que nós gostamos muito porque é criatura de Deus. Oi, Sônia, desculpa, teve uma interrupção. Mas a vantagem que a gente tem é exatamente poder estudar em grupo, isso é muito mais fácil, a compreensão é muito melhor, né? Quando a gente faz isso em grupo. E aí, relembrando, qual é o livro que a gente está estudando? A gente está estudando o livro Paulo Estevam, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A nossa edição é da FEP, Federação Espírita Portuguesa, e estamos na página, pelo livro 116, no primeiro parágrafo, tá? Nós estamos, isso é igual da Soninha hoje.
Hoje a gente não está com o livro Online. digital, né? Então, vamos lá, isso. Então, o que acontece? Nós estamos, vou fazer o resumo rapidinho, depois a gente entra para a nossa oração. Nós estamos estudando exatamente o momento em que iniciam as perseguições aos cristãos. Estevão é sentenciado, né? E inicia-se a perseguição aos cristãos, e no momento está exatamente um encaminhamento, por solicitação de Saulo de Tarso, na Casa do Caminho, que é coordenada por Pedro. E, junto com Saulo, para poder fazer essa visita e essa análise do que é realmente feito na Casa do Caminho, Saulo convida ninguém mais, ninguém menos do que o sumo sacerdote Gamaliel, né? Não é então, o Saulo que convida, foi Simão Pedro que convidou. Ok, então Simão convidou, exato, desculpa. Exato. O Saulo ainda não foi lá, agora novamente, né, porque eu já tinha ido, e neste momento é o nosso querido Simão Pedro que convidou Gamaliel, sabendo qual era a situação que estava a acontecer com Estevão, para lhe mostrar como é que funciona a Gamaliel, como diz a nossa amiga, o sumo sacerdote que vai ver como é que funciona a Casa do Caminho, no sentido de fazer-lhe ver que não é assim tão negativa o trabalho que eles fazem, não é? Já que Exato. não podemos esquecer que todos eles são judeus, inclusive o nosso querido Simão Pedro é judeu, apesar de abraçar a doutrina do Cristo, ele não deixa de ser judeu. Exato. E aí Gamaliel encontra um amigo, que era um amigo abastado, que acaba através de uma doença, que possivelmente poderia ser lepra, digamos, poderia, por quê? Porque na época, qualquer problema de pele, se as pessoas já achavam que aquilo era lepra. E aí ele está sendo tratado pela Casa do Caminho. Então, assim, está uma parte bem interessante da história também, aliás, o livro inteiro é interessante, mas para darmos continuidade, eu vou fazer nossa oração de abertura, Sônia, tá bom? Porque a gente precisa de proteção para fazer tudo que a gente vai fazer, né? Esse trabalho é um trabalho muito sério, aliás, vários trabalhos são sérios, mas qualquer trabalho em nome de Jesus é muito bom, qualquer trabalho, qualquer coisa, né, Sônia? A gente pedir a proteção de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso grande irmão, né? O maior espírito que habitou na Terra. Então, Mestre Jesus, compreendendo teu grande amor, a tua grandiosidade espiritual, neste momento agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo os teus ensinamentos através dos seus mensageiros. Agradecemos também, Mestre Jesus, a oportunidade de ter se feito carne como nós para nos mostrar o caminho. E agradecemos também a Deus Pai, nosso Criador, pela oportunidade de hoje podermos contar com todas essas mídias sociais que nos auxiliam no estudo, na colaboração e na parceria também com outros colegas que falam em teu nome e que pretendem aprender os teus ensinamentos. Ainda somos muito deficientes, ó Pai, cometemos muitos erros, mas temos certeza que todos que estão aqui neste momento ouvindo já sentem a tua saudade, a saudade do teu amor e do teu carinho. Por isso se colocam à disposição de elevar-se cada vez mais para sentir um pouco da felicidade de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, nós somos 2 pessoas e mais, né? Tanto vocês que estão do outro lado, quanto as pessoas que estão em espírito nos acompanhando, estamos falando em nome de Deus. E ele diz que quando tiverem 2 ou mais pessoas reunidas em teu santo nome, Cristo estará presente. Então, temos certeza que ele está conosco. Infelizmente, quem não pôde estar hoje conosco por culpa nossa, né, Sônia? Foi a Renata Gonçalves. Não sei se vocês repararam, no cartaz, inclusive, constava a Renata Gonçalves conosco, mas eu e a Sônia tivemos um compromisso de última hora, tivemos que fazer uma pequena alteração e a Renata não pôde estar conosco. O nosso compromisso nós estamos participando, eu e a Sônia participamos de um coral aqui em Portugal, e nós vamos ter concertos, né, voluntários, é um coral espírita, e teremos concertos voluntários do CD Jesus, aí deu branco, Sônia. Jesus Mentor da Terra. Jesus Mentor da Terra. E aos poucos vocês vão conhecer algumas músicas, para vocês também ficarem à disposição para comprarem o CD e auxiliar esse trabalho de caridade e amor também, e ensinamento, porque as músicas são músicas cristãs que trazem o ensinamento para a compreensão das mensagens do Cristo. E já digo para vocês de antemão, a minha preferida é Nossa Estrada de Damasco. Não sei por quê. Estamos aqui estudando Paulo de Tarso. Vocês vão ouvir depois e vão gostar demais.
aí mais para frente, quem quiser, a gente vai dando mais informações aos poucos para vocês irem conhecendo esse trabalho maravilhoso, tá bom? Bom, posso, Sônia, começar a leitura? Ok. Então, vamos lá. Ouvindo o relato doloroso, o velho mestre tinha os olhos úmidos. Conhecera Samônio nos dias mais felizes da vida. Samônio era a pessoa amiga de Gamaliel que estava acamado sendo tratado por algum problema de pele na casa de Saulo, tá? Homenageado em sua residência de passagem por Cesareia, espantava-se agora daquela angustiosa indigência. Depois de pequeno interregno, em que o doente procurava enxugar o suor e as lágrimas, com voz pausada continuou. Empreendi a viagem, mas tudo conspirou contra mim. Em breve, os pés chagados não podiam caminhar. Arrastava-me como podia, cheio de cansaço e sede, quando um carroceiro humilde e apiedado me colheu e trouxe a esta casa, onde a dor encontra um consolo fraternal. Pode. Eu acho de uma beleza imensa, não é? Porque, como nós sabemos, como aconteceu a semana passada, o nosso querido Samônio acabou por ser expoliado de todos os seus bens pelos seus próprios filhos, pela sua própria família. E colocado, como acontecia naquela época, de lado, porque aparentemente teria lepra. Nós já sabemos que muitas doenças de pele, na época, eram consideradas lepra, não sendo lepra. Portanto, aqui não poderemos confirmar se é lepra ou não, a partir do momento que os pés são chegados, à partida será. Mas é interessante que ele empreenda a viagem porque vai atrás da ajuda de amigos. Portanto, significa que ele acha que tem amigos, não é? E que alguém o vai ajudar. E o que ele encontra no meio do caminho é exatamente alguém estranho, que ele não conhece, que se apieda dele, que segundo o que ele diz aqui é um carroceiro humilde, portanto não tem muitas poças, que se apieda dele e o leva para aquela casa que ele considera uma casa de consolo fraternal. Nós estamos a ver alguém que tinha muitas posses, né? Para ser expoliado é porque tinha muitas posses. Alguém que era judeu e que de repente encontra ajuda num estranho, numa pessoa humilde e numa casa em que não é a casa de onde ele costuma frequentar, né? Vamos dizer assim, é uma casa religiosa que ele costuma frequentar, que tem uma noção de religiosidade diferente daquela que ele próprio compartilha. Nós sabemos que não é bem diferente, porque se nós formos à Torá, nós vamos compreender que está lá. A maior parte dos ensinamentos que o mestre falou, ele trouxe-os de volta, não é? Porque, como nós sabemos, ele é o nosso governador espiritual e, ao longo do tempo, ele foi enviando emissários ao povo judeu, ao povo hebreu, e, automaticamente, esses emissários trouxeram essas frases que ele depois utilizou nos momentos apropriados. Porque se ele não usasse as expressões e o que eles conheciam, ninguém ia entender. Se assim não fosse, ninguém ia aceitar. Então, para o poderem aceitar, para poderem, inclusive, reconhecer que o que ele trazia, era necessário que já estivesse lá. Por isso, Jaziel, que estudava desde o início, portanto, a Torá, sabia perfeitamente quem era o Messias que ele esperava. Mas ele tinha uma visão diferente de, por exemplo, Saulo de Tarso. Porquê? Porque a forma dele vivenciar, inclusive a própria doutrina dos judeus, não é? Era completamente diferente do próprio Saulo de Tarso, porque ele vivenciava com amor. Isso tem a ver com o espírito. Não interessa a religião. Diz que o meu espírito seja um espírito que já tem uma evolução moral, não é? E que já se predispõe para o amor sem o orgulho, automaticamente, esteja no budismo, esteja no islão, esteja no catolicismo, esteja no protestantismo, esteja no espiritismo, ou o que é que seja, qualquer filosofia que a pessoa chegue, ou até mesmo não tendo nenhuma, sendo ateu, desde que eu já tenha essa predisposição para a caridade, automaticamente eu vou encontrar dentro dela aquilo que eu me afinizo. Da mesma forma que se a minha visão estiver distorcida pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade, eu automaticamente vou distorcer aquilo que está lá de bom. É o que nós fizemos, por exemplo, na Europa, com o cristianismo, não é? Com a Inquisição e as Cruzadas, que tantas vezes trazemos aqui como exemplo, ok? Então nós precisamos de compreender que o Cristo que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos não pode compactuar com alguém que maltrata o outro. Então, se a minha doutrina, que se diz cristã, me diz que eu tenho que maltratar o outro, automaticamente não é uma doutrina cristã.
A pessoa, não é a doutrina em si. A pessoa que está a transmitir que a doutrina é assim. Não, porque a doutrina não é, não é a pessoa. E nós temos muito esse hábito de achar que a doutrina é a pessoa. E é natural que assim seja. Porque nós, normalmente, não é? Nós vivenciamos a doutrina e achamos que a doutrina é aquilo que nós somos. E não é. O objetivo da doutrina é fazer nós crescermos. Se ela não nos torna melhor pessoa, então ela não está a ter o fim que ela deveria. Qualquer doutrina que seja, ela tem que me ensinar a ser melhor pessoa do que aquilo que eu sou. A ser menos orgulhosa, menos egoísta, menos vaidosa, menos prepotente, mais serena, mais calma, mais pacífica. Então, se ela não me ensina nenhuma destas coisas, ou sou eu que não estou a ver bem, que é o que acontece, por exemplo, com o cristianismo, né? Se nós formos analisar os evangelhos, ele ensina-nos ao amor, ou então é porque ela não está correta. Uma ideia, quando é má, ela não prolifera. Ela não chega a uma determinada altura e para, não é? Mas se nós formos analisar a base do Islão, a base do budismo, a base do hinduísmo, todas essas bases, a base, não estou a falar do que os homens lá colocaram como sendo de Deus, estou a falar da base, a base é o amor. Em todas elas, sem exceção. Nos próprios índios, né? A forma como eles encaravam a sua própria forma de adorar a Deus, né? Ao que tinha à sua volta, né? Porque nós podemos amar a Deus adorando a sua criação. E é uma das coisas que os índios faziam, que é adorar a Deus amando a sua criação. O sol, a terra, como nos ensina Francisco de Assis, a irmão sol, a irmã lua, não é? Então, nós estamos aqui a ter uma visão que nos faz compreender o quê? Que as doutrinas que existem no mundo, a base é boa, quem as distorce somos nós. De acordo com as nossas imperfeições ainda, ok? Então, está na altura de nós darmos as mãos uns aos outros e querer fazer do mundo um mundo melhor. Esse é o objetivo nosso do trabalho, né? E do estudo. Um pouquinho só que a gente faz já é o suficiente para poder começar a ajudar, mas, claro, a gente dá o máximo que a gente pode dar. Então, o importante é não parar, porque vai chegar uma hora que o seu máximo vai aumentando. Fica maior. Gamaliel não sabia como externar sua surpresa. Tal a emoção que lhe vibrava no íntimo. Pedro igualmente estava sensibilizado, acostumando-se à prática do bem, sem cogitar jamais dos antecedentes do socorrido, via, no caso, uma confortadora revelação do amoroso poder de Cristo. Repara, o nosso Simão Pedro fazia o bem sem esperar nada em troca, como Jesus lhe ensinou, e não cogitava qual eram as consequências disso, não é? Não tinha noção do que é que tinha sido antes, porque ele não estudava a história. Ao contrário, ele teve interesse em ouvir Gesiel, é interessante, mas aqui não foi o caso, aqui ele simplesmente cuidou, enquanto que Gesiel chamou-lhe a atenção e ele quis ouvir. Nós temos muito este hábito. Quando as pessoas batem à nossa porta, seja na casa espírita, seja noutra religião qualquer, não interessa, quando as pessoas batem à nossa porta, normalmente nós damos a doutrina, damos o passe e não ouvimos as pessoas. Não quer dizer que seja assim sempre, não é? Porque há o atendimento fraternal. E se a pessoa procurar o atendimento fraternal, isto na casa espírita, a pessoa vai ser ouvida, tal como acontecerá se for bater à porta do pastor e pedir que ele o ouça, ou ir ao confessário, não é? Ao confessionário, aliás, mais corretamente a palavra. Automaticamente a pessoa vai ser escutada. Mas, normalmente, nós queremos passar logo a doutrina e não escutamos, com escuta ativa. Não compreendemos a necessidade daquele ser. Queremos passar logo a informação e passar para o próximo. E isso não é caridade. Caridade significa escutar o outro até nos seus próprios silêncios. O outro diz-nos muito nos seus silêncios. O outro diz-nos muito nos seus gestos. O outro diz-nos muito em todas as situações. Se nós amamos, nós compreendemos se o outro hoje está, por exemplo, mais nervoso, porque a sua própria forma de estar vai denotar isso. E se nós compreendermos e estivermos a escutar o outro e não estivermos centralizado no outro, centralizado em nós, peço desculpa, correto. Se eu não estiver centralizado em mim e estiver a escutar o outro, automaticamente o que vai acontecer é que eu vou compreender que o outro está nervoso e eu vou-me adequar ao outro para que ele não fique ainda mais nervoso. Eu própria vou serenar para lhe transmitir essa serenidade e ele vai serenando.
Se eu não estiver atento, o que vai acontecer é que provavelmente o outro vai me contaminar na parte nervosa. Porque eu tenho que me controlar, porque eu ainda sou nervosa. Nós achamos, é só o outro. Não. Para haver discussão, tem que haver dois. No mínimo. Não há só dois. Nós sabemos que existem testemunhas do outro lado da vida que nos influenciam e fazem participação nessas mesmas discussões. Portanto, nós não estamos sozinhos. Nós achamos que estamos a discutir sozinhos e não estamos. Muitas vezes temos lá pessoas que têm alguma dificuldade connosco, que até querem acicatar a situação para ela se tornar pior e levar muitas vezes até a muitas situações dolorosas, não é? Se nós pensarmos no filme que nós acabámos de ver no início, não é? Que é baseado no livro Os Mensageiros, nós sabemos que muitas vezes as pessoas vão tentar atrapalhar relações, não é? Atuais, espírito, do outro lado da vida, porque aquela pessoa não agiu com ela da melhor forma, não amou-a como deveria, ou a traiu, ou a maltratou, e nós criamos aqui muitas dificuldades. Outra situação, nosso lar, o pai do nosso querido André Luís, que vem no nosso lar a contar a história dele. Ele está na zona umbralina de maior sofrimento, não consegue ainda chegar a ele porque ele ainda está naquela situação que não permite que cheguem, tem a ver com ele próprio, porque não é que o amparo não esteja lá porque está, tal como acontecia com o nosso querido André Luís, e nós chamamos isso pelo próprio livro, só que ele tem duas pessoas, que são duas senhoras, em grande dificuldade, porque ele as usou de forma errada, romanticamente falando. Para não dizer de outra maneira, né? Portanto, para dizer de uma forma mais fofinha. Então, nós precisamos de compreender que aquilo que nós fazemos com o outro tem consequências para nós muito graves, de elos de dificuldade que poderão demorar encarnações bastantes se um deles não modificar-se. Eu tenho que me modificar. Ivone Amaral Pereira conta nos livros que vêm a falar sobre aquela saga que vai falando sobre várias vidas da mesma pessoa. Ela vem a mencionar exatamente que ela vai se modificando, não é? Modificando no sentido de... como é que eu ia dizer? Ela vai se modificando. Ela começa por ser uma pessoa pérfida, essa personagem, que é uma pessoa que tem várias reencarnações que ela vai contando em vários livros, né? E ela vai dizendo o quê? Ela vai fazendo da seguinte forma. Ela, a primeira vez, é pérfida. A seguir, na reencarnação seguinte, está um bocadinho melhor. Na última reencarnação que ali é contada, nessa saga, que são 3 livros, que o último é o Drama da Bretanha, ok? Ela, automaticamente, nesse livro, A Drama da Bretanha, ela já não é pérfida, ou seja, já não é aquela pessoa que já faz as coisas por maldade, ela é leviana, ou seja, é leviana nos amores. Em todas as vidas, ela, de alguma forma, magoou alguém. E ela ali, apesar de já estar melhor, ainda tem essa leviandade de relacionamento com os homens, que leva a dores grandes, inclusive a ela própria. Então, nós não damos saltos de evolução. E há uma pessoa do outro lado da vida, que é o seu obsessor, que é o pai de uma das pessoas que ela usou, que também está encarnado, e esse pai não consegue ver diferença nela, porque ela continua ainda a fazer esta parte da leviandade. Então, apesar de ter alguém a falar com ele, porque ele ainda não tinha sido feita a vinda à terra do espiritismo, mas aquela pessoa que era irmão dela na vida tinha mediunidade e, porque andou nas doutrinas orientais, tinha capacidade de falar com o espírito. E ele fala com o espírito de Périgio interrégrio, e aquele pai tinha uma dívida para com aquele que estava encarnado, que era irmão dela, portanto não é ao acaso, e diz-lhe que sim, que vai temporariamente fazer isso. Porque o irmão vai tentar ajudá-la para que ela se possa modificar. Só que, infelizmente, ela não consegue ainda dar o salto de evolução. E o que acontece é que aquele pai leva, na obsessão, a uma situação de suicídio. E naquele momento, o filho que estava encarnado sofre imenso e ele percebe que, afinal, magoou o próprio filho também. Além de se vingar dela, magoou o próprio filho porque o filho amava. Então, ele ficou muito triste porque ela se suicidou. Então, nós, quando estamos a atacar a pessoa do lado, não nos podemos esquecer que podemos estar a magoar alguém que nós amamos muito. Então, vamos entrar aqui naquelas relações que a gente gosta muito de falar. Sogras e genras. Ou sogras e noras. Ou vice-versa. Ok?
Muitas vezes as mães e os pais, de alguma forma, atacam a pessoa que o filho ou a filha ama. E isso significa que estão a magoar os filhos. Ou a própria esposa, porque também existe o inverso, que fala mal da mãe ou fala mal do pai e se esquece que são os pais do seu marido. Portanto, é mútuo. Então nós precisamos... Não é só o que aconteceu aqui neste caso do plano espiritual. É também nós aqui na Terra fazemos o mesmo. Porque os espíritos do outro lado da vida são os mesmos que estão encarnados na Terra, só que em corpos diferentes, né? E voltando aqui para o texto, o que a gente consegue observar também nesse parágrafo é que Pedro era, apesar de tudo que ele já tinha aprendido, a convivência com Cristo, ele ainda estava aprendendo, né? Então ele fala, tanto que aqui fala no gerúndio, acostumando-se, né, com a prática do bem. Ou seja, não é de uma hora para outra que a gente se torna ser humano perfeito, né? E ele ainda assim, ainda se assombrava, né, de uma forma positiva, com o poder do Cristo, né? Que, na verdade, o poder de Cristo no grande irmão. E ele, ainda assim, ele se assomava, né? Se assombrava com isso, mas se confortava, ele sabia, ele confiava que existia isso, mas ele fazia isso sem esperar, primeiro, sem analisar, porque fala que ele não olhava para trás, o passado da pessoa, ele ajudava simplesmente por ajudar, pelo que ele aprendeu, né? Que estava aprendendo, ele usa o gerúndio, estava aprendendo. E ele isso é como nós, né? A gente também não pode se cobrar a perfeição de uma hora para outra. Tem que se tentar cada dia, cada segundo tentar ser melhor do que era, mas sem se cobrar demais, porque uma hora a gente vai conseguir. O importante é não perder a esperança. Eu estava conversando ontem com minha sobrinha, e eu falando com ela, a gente falou, olha o tamanho da imensidade da vida, né? Então, a gente tem mesmo que ter esperança em Deus, porque se Ele nos deu todas as provas que nós temos para poder passar por dificuldades, não é porque Ele quer que a gente sofra. Na verdade, essas provas são para a nossa própria evolução, e não é Ele que dá, é a gente que pede, né? Então, tudo que a gente está passando é a gente que se programa antes de encarnar para que isso aconteça. Então, a gente não pode culpar Deus, não, é a gente, porque a falha é nossa, a preguiça de mudar é nossa, né? A preguiça ou o medo também de mudar é nosso, de evoluirmos. O que Deus faz é nos dar oportunidade. Ele nos dá uma terra maravilhosa, linda, cheia de flores, cheia de pássaros, para poder nos fazer muito felizes. Acordarmos de manhã e olhar esse céu azul, ou olhar a chuva que lava o telhado, que lava as plantas, que lava as energias da terra. Ele nos dá tudo isso. Nos dá o trabalho, que vai nos dar a subsistência, nos dá o pão nosso, nos dá a roupa que veste, que nos faz... que nos veste com conforto e carinho. Então, tudo isso a gente recebe de Deus, a gente tem mesmo que confiar. E, aos poucos, a gente vai tendo essa consciência, né? Começar por isso, admirar a beleza que Deus nos dá. Depois disso, a gente começa a admirar a nossa própria vida também, admirar as oportunidades, mesmo que difíceis, que passam sobre nós, e vamos, aos poucos, aprendendo como Pedro também estava. Olha só, era Pedro, gente, que conviveu com Cristo. A gente ainda está longe da condição de Pedro, mas não estamos no infinito longe deles. A gente também pode chegar até eles, assim como Paulo chegará, né? O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia, com a sinceridade que lhe era peculiar. Não podia dissimular sua amizade agradecida ao pobre enfermo, mas, sem recursos para retirá-lo daquele pobre albergue, via-se na contingência de estender seu reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do ex-pescador de Cafarnaum. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses poucos de amor. Encontrando ali o amigo leproso, desejou sinceramente ampará-lo. Mas como? Pela primeira vez, pensou na dolorosa eventualidade de enviar o ente amado ao Vale dos Imundos. Ele, que aconselhara esse recurso a tanta gente, ali estava considerando agora a situação de um amigo querido. O episódio abalava-o profundamente, procurando evitar raciocínios filosóficos, de modo a não cair em conclusões apressadas, falou com doçura. Oi, Sônia. Nós precisamos de pensar um pouquinho sobre isto, ok? Porque, assim, nós temos muito este hábito do nosso querido Gamaliel, não é? Porque Gamaliel era uma pessoa que é reconhecida por todos, os seus pares, até por Saulo de Tarso, como ser uma pessoa generosa e benevolente. Só que ele foi criado numa cultura difícil, que é uma cultura em que, como tinham medo das doenças, tinham tendência a colocar de lado.
E mesmo passado um tempo, talvez compreendendo que até que a doença não se transmite da forma como as pessoas pensam que ela se transmitia, não é? Como uma epidemia, como aconteceu, por exemplo, com a pneumónica, para não estarmos sempre a falar da mais recente. O que nós, a gripe espanhola no Brasil, penso que é assim que é chamado. E o que acontece é que nós precisamos sempre de pensar, não é? Porque é fácil quando a gente passa para alguém que não é nosso querido. É fácil, não é? Dizer assim, mete-te de lado, não ligues, não te importes. Não, mas quando nós amamos não é assim. E ele aqui reconhece que ele não tem capacidade para o poder ajudar pelas leis que existiam. Ele não tem recursos para o poder retirar daquela situação. Porque sabe como é que funciona o próprio povo onde ele habita e as leis que existem nesse povo. E ele está reconhecido, Simão Pedro, porque ele ultrapassou essas leis. Porque ele coloca de lado essas leis, sendo ele que ele próprio é um judeu, coloca de lado a partir do momento que encontrou Cristo. Não foi de um momento para o outro, nós também sabemos. Como nós falávamos a semana passada, o Simão, e como agora também acabámos de ouvir pela própria eu e aquilo que foi lido, ele ainda está acostumado a fazer isto. Ainda é uma coisa que... Sônia? Acho que travou. Acho que a Sônia travou, então vou continuar aqui, tá? Sim, tens razão para agradecer o esforço dos teus benfeitores. E também a misericórdia do Cristo, acentuou o doente com uma lágrima. Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, é o Messias prometido. Então, assim, talvez a gente olha aqui que talvez foi preciso, né, que alguém, que ele tivesse passado por essas dores para compreender, né, que existia mesmo, que o Cristo, Jesus era o profeta Messias prometido. Então, infelizmente, a gente tem uma frase no Espiritismo que a gente, se não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso, precisa passar por alguma dor para poder compreender, aceitar Jesus, né? Aceitar que existe alguma coisa além, né? E não só passar pela dor, mas também ver milagres acontecerem, né? Nossa, a gente vê muitos, já aconteceu há muito tempo, e até pouco tempo ainda acontecia muito, de grandes fenômenos mediúnicos, né? Que era para o despertar das pessoas, para que elas pudessem acreditar, ou curas milagrosas, e cada vez menos primeiro que hoje a ciência já explica que não são tão milagrosas assim as curas, né? Já consegue explicar algumas coisas dessas próprias curas, mas isso fazer com que a pessoa que estava doente se despertasse para Jesus, né? E para Deus, para o bem, para tentar ser o melhor de si mesmo e ver que situações que pelo amor foram acontecer e facilitaram a vida dessa pessoa. A gente pode ver os cuidadores que acompanham as pessoas doentes, até os próprios enfermeiros e médicos também, além dos voluntários, que acompanham essas pessoas. Essa caridade desses outros, né, esse carinho com que o outro trata a gente, faz com que a pessoa também desperte. Nossa, eu estou fragilizada e essa pessoa está me ajudando. Desperta o sentimento de compaixão das duas partes, né? E acaba também mostrando esse novo lado, esse novo caminho do bem, e a pessoa aos poucos vai se modificando, né? E a própria dor, que não é necessária, não é essencial para a evolução, ela não é a única que leva à evolução, mas infelizmente na fase em que estamos, a própria dor, ela ajuda a gente também a evoluir, né? Sônia, caiu a tua ligação, você se interrompeu no meio, continua o teu raciocínio agora, que foi avançando a leitura. Eu vou pegar, tudo mais ou menos deve ser completado o raciocínio não deve ser muito diferente. Eu ia dizer o seguinte, que muitas vezes nós, e tu já disseste isso aí, nós somos aquelas pessoas que somos assim, deixa estar, deixa colocar de lado, não é? E dizemos isso muito, estamos muito atestados, não é? O meu pai está doente, ele está numa situação de fase terminal, por exemplo. Não vais para lá porque ele está... eu amo, eu vou querer cuidar do meu pai ou da minha mãe se eu amo. Então, se a minha mãe está longe, o mais comum é que eu vá para lá sim. Que eu vá e que eu me esteja preocupada. E que eu falo. E os meus que estão ao meu lado vão ver a sofrer. Porque eu estou a sofrer pela minha mãe ou pelo meu pai. O que é que eu quero dizer? Não quer dizer que a gente não tenha que, de alguma forma, tendo consciência das coisas, das leis divinas,
que logicamente que ela não está abandonada à pessoa que está doente em fase terminal, como é lógico, nós temos que aceitar que é a condição que ela se encontra, como é lógico, nós sabemos que ela vai partir para o outro lado da vida, num determinado momento, e também como é lógico, não é? Vai ser depois do outro lado da vida assistida de acordo com as suas necessidades e de acordo com que ela se permita deixar de ser assistida, como nós falávamos aqui do caso do pai de André Luís, ou o próprio André Luís, que também demorou o seu tempo para aceitar a ajuda, para estar receptiva à ajuda. Mas a ajuda esteve sempre lá, desde o primeiro segundo, e está sempre connosco. Agora, eu, logicamente, tenho como missão cuidar dos meus pais, ou cuidar do meu filho, ou cuidar do meu amigo. Porque ele não é meu familiar, por acaso. Não é só os familiares. Nós somos filhos de Deus. Somos todos família, a humanidade inteira. Não interessa se sou brasileira, se sou portuguesa, se sou judia, não interessa. Eu sou filha de Deus, todos são filhos de Deus, todos nós somos família humana, e como tal, nós temos que cuidar todos uns dos outros. Se alguém sofre em África, eu também sou responsável por, se puder, minimizar a dor dessa pessoa em África. Ou na Ásia, ou onde quer que seja. Eu estou a falar dos países mais pobres neste momento, como poderia falar dos nossos, como é comum. E nós precisamos de compreender que, quando alguém sofre ao meu lado, eu tenho responsabilidade de fazer algo para minimizar a dor desse alguém, independentemente da lei de causa e efeito que existe na Terra. A lei de causa e efeito tem atenuantes, que se chamam a lei do progresso e a lei do amor. É a lei de justiça, amor e caridade. Então, o amor e a caridade estão lá. Então, eu preciso de minimizar a dor do outro. E eu não posso dizer à outra pessoa, deixa de cuidar da tua mãe, que está, por exemplo, numa outra cidade. Isso não faz sentido. Então, eu, infelizmente, às vezes vejo isto. Então, nós precisamos de pensar muito sobre isto. Okay? Claro que eu posso dizer, alivia um bocadinho, confia, mas eu também sei que, como eu amo, se eu estiver a orar por a minha pessoa que eu amo, isso é aproveitado pelos benfeitores e que o meu pensamento alcance essa pessoa onde quer que ela esteja. E não só aquele que a gente ama, né, Sônia? Não só aquele que a gente ama. Desde que o meu pensamento seja sincero, e se eu estiver a orar, por exemplo, por África, que eu não conheço ninguém em princípio, pode ser que até conheça de outras vidas, mas que em princípio não tem lá ninguém, eu automaticamente o meu pensamento, porque é sincero, vai ser aproveitado pelos benfeitores no sentido de ir lá. É o que tu falaste, não precisamos necessariamente de amar, mas quando nós amamos, o nosso pensamento vai a qualquer sítio. Esteja eu lá ao lado ou não, a minha energia chega lá, desde que a pessoa esteja receptiva. Então nós precisamos de muitas vezes de pensar, ok, eu tenho que cuidar, não posso abandonar, mas também posso fazer além disso, se eu não estiver tão próxima e não puder ir lá todos os dias, pelo menos orar eu posso, ligar para saber como é que a pessoa está, eu também posso. E assim sucessivamente. Eu estou a falar disto porque muitas vezes os nossos idosos, não sei como é que funciona no Brasil, mas em Portugal, os nossos idosos, hoje em dia, uma grande parte, aqueles que têm possibilidades ou posses, colocam em lares. E é da nossa responsabilidade, mesmo que assim seja, porque às vezes são doenças muito graves e que têm mesmo que ser colocado em lares, porque não dá para estar sob vigilância. Colocada onde? Em lares. Em lares. Ok. Lares. Casas de repouso no Brasil. Casas de repouso para vocês, não é? Nós também temos nesse nome, mas usamos para outro efeito. Mas estamos a falar, colocar, portanto, os idosos num sítio onde podem ser cuidados 24 horas, tendo assistência médica, enfermagem, etc. Nas situações, por exemplo, com doença de Alzheimer, é necessário esse cuidado. Aqui este nosso irmão que tem estas chagas também precisa ser cuidado constantemente, não é? Porque as chagas fazem dor, tem que haver um curativo com aquilo que é possível fazer com o lenitivo. Ok? Naquela época também existiam os seus lenitivos, talvez não sejam os de hoje, que a ciência já avançou, mas naquela época também existiam. E é lógico que tem que haver esse cuidado. E às vezes as pessoas não podem estar... Sim, às vezes as pessoas têm que trabalhar para poder se sustentar, não podem estar com os seus familiares 24 ou 24 horas, porque a vida não nos permite isso. Porque na sociedade hoje em dia, se eu não tenho hipóteses, não tenho outra hipótese de não ir trabalhar. Então o que é que acontece? Porque a sociedade também não ajuda muitas vezes para que eu possa cuidar de outra maneira. Então eu tenho, mas não posso abandonar a pessoa lá e não fazer a minha parte. Que é ligar, é visitar, é estar presente, porque essa é a minha função como familiar ou mesmo amigo. Porque às vezes as pessoas não têm os seus filhos cá, os seus filhos tiveram que emigrar pelas suas dificuldades. No Brasil e Portugal têm muitas pessoas que emigraram.
Então, nós precisamos de compreender isto. E então, voltando aqui ao nosso texto, o episódio abalava-o profundamente. Porquê? Porque ele percebeu que eles estavam a fazer mais do que ele conseguia fazer. Ele, naquele momento, não conseguia fazer mais do que Simão estava fazendo. E ele percebeu, não foi ao acaso que Gamaliel foi naquele dia, não foi ao acaso que Simão Pedro foi intuído para convidar a Gamaliel, não foi ao acaso que Gamaliel encontrou lá Samónio, não foi ao acaso que Samónio foi lá parar, e não é ao acaso que este encontro está a acontecer. Ele está a acontecer porque era necessário para todos, inclusive para o próprio Gamaliel, para ele poder crescer espiritualmente falando, Samónio também, e também Simão Pedro. Porque aqui Simão Pedro aprendeu mais uma coisa ouvindo a relato do nosso irmão, como nós falámos. Então, tudo o que acontece nas nossas vidas, mesmo aquilo que nos parece menos bom, como acontece aqui a Samónio, não foi ao acaso. Como eu disse há pouco, e isso eu ouvi, Samónio está a aprender muito. Samónio está a aprender muito pela dor dele. Como ela disse muito bem, o nosso próprio Simão Pedro, o apóstolo Pedro, também nos ensina o amor apaga uma multidão de pecados ou faltas como nós preferimos. Então, não precisamos de ir pela dor. Basta nós encetarmos o caminho do bem. Basta nós retificarmos uma das situações que pode ter lesado vários. A partir do momento que eu retifico essa situação, automaticamente deixa de haver a necessidade de retificação. Porque eu já estou a fazer o bem, logo já estou a contaminar à minha volta para que o bem propague. Ou seja, há uma multidão de testemunhas para o bem e para o mal. Se eu estou a fazer uma ação no bem, aqueles que estão à minha volta estão-me a ver a fazer a ação no bem e eu estou a contaminar essas pessoas, que estão a ver a minha modificação, para elas próprias se modificarem. Quando há uma comunicação espírita, numa casa espírita, de um ser do outro lado da vida, não é só esse ser que está a ser ajudado. Esse ser está ligado, como nos disse recentemente uma entidade do outro lado da vida, está a ser ligado a outros tais que estão na mesma faixa de vibração que ele, que estão na mesma situação que ele, que estão a ouvir aquilo e também estão a ser tocados. Então, em vez de estarmos a ajudar um, estamos a ajudar muitos. E estamos a retificar pelo amor, através da mediunidade, erros nossos do passado. Porque a maior parte dos médiuns são médiuns de expiação. O que é que eu quero dizer com isto? Não são médiuns de missão. São médiuns que têm situações que necessitam de retificar e que a mediunidade permite que eles possam doar-se em amor para ajudar aqueles que estão em situações difíceis. Ok? Então, vamos pensar desta maneira. Pensar o quanto é que nós podemos ajudar à nossa volta com uma mudança nossa. O grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Compreendeu ao mesmo tempo a discrição que se lhe impunha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades da vida pública. Precisando prosseguir na conversa, por testemunhar o seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso. Acredito que Jesus de Nazaré, de fato, foi um modelo de renúncia em prol das ideias que até hoje não pude perquirir ou compreender, mas daí a considerá-lo próprio Messias, aí a gente vê que... não é? Porque ele já aceita que o que ele viu ali levou à transformação de pessoas. Se levou à transformação de pessoas, então ele não é uma pessoa qualquer, não é? Isto é não, mas ele acompanhou também, ele fala em ver a renúncia, o modelo de renúncia de Jesus, né, em prol das ideias. Então, ele não consegue compreender ainda, né? Sim, mas ele ouviu sobre Jesus. Exato. E ele ouviu sobre Jesus, né? Como ele ouviu sobre Jesus, ele ele entendeu que aquele era um homem de bondade, mas ele só não conseguia aceitar ainda que era o Messias que havia de vir, conforme as profecias, né? Não é isso? Sim, eu acho que é um bocadinho mais do que isso, ok? Ele não consegue, aqui diz, ele não consegue prequerir ou compreender, não é? Não consegue prequerir ou compreender, ou seja, apesar de ele saber que ele foi um modelo de renúncia, ele ouviu e conhece a história, mas também viu o que aqui aconteceu, que ele viu o que é que ele fez a Jaziel, porque ele ouviu Jaziel também, né? Ele estava lá. Também o que ele viu aqui nesta casa, com o próprio Samónio, este ato aqui, principalmente não é ao acaso, ele tem consciência, que é aquilo que diz, ele compreendeu o êxito da própria doutrina. Ele, ao observar aquilo,
ver o que fizeram com Samónio, o grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Então, aquele ato especificamente, que é isso que eu estava a querer transmitir que não estava a conseguir, aquele ato especificamente do Samónio ali, faz com que ele consiga finalmente vislumbrar o êxito da doutrina, mas não só ele, Simão Pedro também, que reconheceu qual era a consolação ali, que ele não reconhecia. Duas pessoas, naquele preciso momento, acabaram por compreender que a caridade, que é a nossa máxima dentro do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, que a caridade, na realidade, é o que vai fazer com que nós possamos crescer espiritualmente falando. E depois ele diz mais, aquele Jesus desconhecido e ignorado da sociedade mais culta da Jerusalém triunfava nos corações dos infelizes. Ele compreendeu isso agora, pela contribuição de amor desinteressado que trouxeram os mais deserdados da sorte, ou seja, caridade. Compreendeu ao mesmo tempo a descrição que se lhe punha naquele meio humilde, atentas às suas responsabilidades na vida pública. Ele não podia dizer isto que ele pensava totalmente. Ele não podia, porque ele tinha aqui responsabilidades na vida pública. Era a posição dele social. E depois, precisando prosseguir na conversa por testemunhar seu altruísmo e piedade, advertiu com um sorriso. Apesar disto que eu reconheço, eu não... Mas daí a considerá-lo um Messias, percebeste? Então há aqui uma transformação nele, naquele episódio com o Samónio. Tanto para o Pedro como para ele. Porque não vale a pena só ouvirmos. Muitas vezes temos que testemunhar, ver. Muitas vezes nós ouvimos, na casa espírita fizeram isto, fizeram aquilo, fizeram aquilo outro, não é? Mas, na realidade, se eu não for lá e não testemunhar, eu não vou saber. Na casa espírita fazem isto mal, fazem aquilo mal. Mas se eu não fui lá e não vi, eu não sei se fizeram aquilo mal ou não fizeram aquilo mal. Eu tenho que ver por mim próprio, muitas vezes. Ou testemunhar por mim próprio. Porque muito de nós ainda estamos no patamar do nosso querido São Tomé. Nós falamos assim normalmente, mas é o nosso querido Tomé, o apóstolo Tomé, que nós não temos santos, né? Mas vamos pôr o apóstolo Tomé. O nosso querido apóstolo Tomé, nós ainda precisamos de ver para crer. Além de ver para crer, ainda temos que sentir. E muitas vezes vemos, somos médios, vemos, sentimos e não queremos. Não queremos. Não é? Não queremos no sentido em que não queremos em Deus, ainda temos dúvidas, e muitas vezes não queremos mesmo ver. Porque há pessoas que têm mediunidade, sentem as coisas, mas preferem ignorar. Isto tem a ver com a nossa faixa de evolução em que nos encontramos. Eu não sei se me fiz entender, fiz-me entender porque eu estava a dizer aquilo? Ok. Tá. Aí ele continua, né? As observações. Essas palavras reticenciosas davam a compreender o escrúpulo de seu coração delicado entre a lei antiga e as novas revelações do Evangelho. Simão Pedro assim o entendeu e, de balde, procurava um meio para desviar a palestra no outro rumo. O próprio Samônio, porém, como tutelado do mestre, foi em auxílio do apóstolo, redarguindo a Gamaliel com observações ponderadas e justas. Se eu estivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos e sei quem me deu mão amiga. Como israelitas, amantes da lei de Moisés, temos esperado um salvador na pessoa mortal de um príncipe do mundo. Contudo, essa crença há de prevalecer para uma situação passageira. São ilusórios preconceitos esses que nos levam a induzir uma dominação de forças perecíveis. A enfermidade, porém, é conselheira caridosa e esclarecida. De que nos valeria um profeta que salvasse o mundo para depois desaparecer entre as misérias anônimas de um corpo apodrecido? Não está escrito que toda iniquidade perecerá? E onde está o príncipe poderoso da terra que domine sem a garantia de armas? O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo o que se refira à vestimenta vai perdendo, consequentemente, de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas pustulentas que me segregaram das feições mais queridas,
me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje, sei que o seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. Olha o crescimento dele, né? Pelo exemplo da dor, que a gente tinha falado no começo, o exemplo da dor, com isso ele conseguiu enxergar as pessoas que estenderam a mão, quem realmente lhe estenderia a mão, e essas pessoas, ele utilizasse dessas pessoas como referência para o seu próprio crescimento espiritual. Sim, é muito bonito, mas principalmente ele foi expoliado dos seus bens. Os seus filhos colocaram-no de lado. E ele continua a pensar, a querer e amar. Já a semana passada, a nossa convidada falava disto, do facto de ele não ter ficado revoltado, do facto de ele não odiar, do facto de ele aceitar as coisas como elas são e de ele reconhecer o Cristo. Isto significa que ele já tinha crescimento espiritual, moralidade suficiente para poder compreender através da dor aquilo que muita gente nem mesmo na dor consegue compreender. Ele conseguiu ir além disso. E ele fez aquilo que é normal. O nosso querido Simão Pedro não sabia como chegar ao Gamaliel, tanto que ele retraiu-se tentando mudar o assunto, porque ele sabia que ali havia a questão do Antigo Testamento com o Novo Testamento. E o nosso amigo, que, tal como aconteceu com Josiel, são pessoas que moralmente já tinham essa capacidade. Simão Pedro tem moralidade, não digo que não tem, mas nem sempre, como a própria ele falou, está em aprendizado. Nós sabemos que ele, naquela entrada em que o nosso querido amigo está a ser preso, ele corta a orelha do soldado, não é? Em que o próprio Jesus diz, com ferro matas, com ferro morres. Então, nós precisamos, ou seja, está-lhe a ensinar que não é esse o caminho. Então, o nosso Simão Pedro tinha também aprendizados que estava fazendo. Mas a realidade é que ele fez. E na realidade, ele está aprendendo, inclusive, com esta visita. Então, quando ele foi intuído, mais uma vez eu digo, quando ele foi intuído para esta visita, não foi ao acaso, não é o caso que Gamaliel está ali, e não é o caso que Simónio está ali. E depois outra coisa, Simónio tem uma grandeza espiritual muito grande, porque ele não só consegue explicar, ele diz, eu também já fui como tu, mas eu vivenciei. O vivenciar tem muita importância, que é o que faz com que haja a diferença entre o entendimento de Gamaliel, apesar de ver aquilo, ele não está a vivenciar na pele. Ele compreendeu que havia ali um bem, ele próprio disse, não é? Eu não conseguia fazer isto e estava grata a Simão por estar a cuidar do seu amigo, mas ele ainda não conseguiu alcançar a grandeza do Messias, mesmo neste ato aqui. Ainda tinha a sua dúvida sobre isso. Ele diz, não, eu não tenho, porque eu vivenciei. E compreendi outra coisa, o meu corpo é uma coisa temporária, eu vou para o outro lado da vida. Então, a minha verdadeira vida é a vida espiritual. Ele diz exatamente isso, persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Quando ele diz, tudo o que se referia à vestimenta vai perdendo, consequentemente, de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. E nós ainda cultuamos muito o corpo. Nós ainda cultuamos muito o corpo. O corpo envelhece. O corpo envelhece, perece, vira pó. Alimento de vermes. É isso mesmo. Então, não vale a pena a gente cultivar o corpo. O corpo necessita ser cuidado, também como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos cuidado do corpo porque ele é instrumento para o espírito progredir, mas não é o fim. O fim é a progressão do espírito. Então, nós precisamos de colocar primeiro, sempre em primeiro, o amor, a caridade em ação, que é, na realidade, o amor em ação, como nos diz o nosso querido Emmanuel. Então, vamos pensar sobre isto, vamos refletir sobre isto, releiam, por favor, esta parte que o nosso amigo Simónio fala, porque ela é de uma riqueza tremenda. Se a gente lê parágrafo a parágrafo, é de uma riqueza tremenda. E isto é uma resposta para nós próprios nas nossas dificuldades. Seja qual seja o estado em que nós nos encontremos, o destino é o outro lado da vida. Nós vamos continuar a viver. Nós não vamos morrer, porque o espírito continua a viver. Então, vale a pena continuar a lutar. Se estiverem neste momento com algum pensamento menos bom, em pensar em cessar com a vossa própria vida, não o façam, porque a vida continua. E isso significa que, ao fazer isso, estou a encontrar as leis divinas e a minha própria consciência do outro lado da vida vai-me cobrar. Se têm alguma dúvida sobre isso, leiam, por favor, a parte dos suicidas,
que está no livro Céu e Inferno, da codificação. Eu, para não dizer para lerem André Luís, que também está lá, porque ele é um suicídio involuntário. Então, leiam, por favor, o Nosso Lar. Leiam, por favor, essa parte e compreendam, não vale a pena. E, como nos também ensina, amanhã é outro dia. Então, significa o quê? Que aquilo que nos parece que é um grande problema agora, amanhã poderá já não ser, porque o problema é o foco que nós damos. Se nós mudamos o foco, nos disponibilizamos há um amparo divino que se faz sempre presente, porque o nosso anjo da guarda cuida sempre de nós, a par dos benfeitores que trabalham com ele, nós conseguiremos vencer, seja qual seja a dor em que nos encontremos. Que assim seja. A voz daquele homem marcado de feridas roxas, no seu grave entorno, parecia o clarim da verdade saindo de um monte de pó. Pedro verificava, satisfeito, o progresso moral daquele mendigo anônimo, para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Gamaliel, por sua vez, aturdia-se com o profundo sentido daqueles conceitos. A pregação do Cristo nos lábios de um doente desamparado tinha um cunho de beleza misteriosa e singular. Samônio falara no tom de quem tiver experiências diretas de um encontro real com o profeta Nazareno, buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa. O rabino sorriu e acrescentou: reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou em uma idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrária às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo. Sim, é justo, retrucou Samônio inspirado. Por enquanto não estás precisando de um salvador. Eis porque o Cristo afirmava que viera para os doentes e para os aflitos. Impressionante, não é? Ele percebeu. Gamaliel percebeu quem é o Cristo. Só que também não quis fazer uma coisa que todos nós temos que fazer quando normalmente encontramos um caminho novo, que é abandonar o velho homem que ainda somos. E ele, neste caso, tinha que abandonar a posição em que ele se encontrava. Ele não teve a coragem que depois Paulo de Tarso, e nós não estou a dar nenhuma novidade, porque vocês sabeis, não é? Nós não tínhamos o apóstolo Paulo, vai fazer a seguir. Ele não tem essa capacidade ainda. Já está numa idade que não tem essa vontade ainda. E ele aqui reconhece, não é? Reconhece a grandeza do Cristo, como reconhece que ainda não tem, porque não tem necessidades. E muitas vezes, infelizmente, é isso, não é? Nós só procuramos o Cristo, ou viver o Cristo, quando sentimos necessidade. Daí a dor ainda ser tão necessária na Terra. Nós podíamos ir pelo amor. Podíamos ir pelo exemplo de Jesus, sem precisar de ir pela dor. Mas, infelizmente, nós ainda somos espíritos que ainda nos entregamos às conveniências da sociedade. O que interessa, não é? Ser assim, né? Ele não tem aqui a consciência de que ele poderia ir para um lugar melhor espiritualmente falando. Ele ainda está ligado às coisas da conveniência da Terra, ao bem-estar na Terra. E muitos de nós fazemos isto. Achamos que bem-estar é estar no nosso comodismo, e não é. Bem-estar é progredirmos. Bem-estar é modificarmos. Bem-estar é nós rompermos com aquilo que não nos faz bem e que não faz bem aos outros. Então, estamos ainda a caminho. Exato. E olha, a gente está falando a caminho, a gente compreende, né, o poder mesmo, a vantagem, né, da gente estar com esse Jesus, né? Quem era esse grande Jesus que conseguiu, em pouco tempo, na verdade, a vida pública dele mesmo, como o grande Messias, foram 3 anos, né? Nem sei se deram 3 anos exatos, mas em tão pouco tempo ele conseguiu deixar tanto exemplo e transformar tantas vidas e tantas pessoas, né? Quem era esse maravilhoso Jesus? Então, a gente hoje vai fazer um encerramento diferente, Sônia. Mas antes de encerrar, vou dar os recadinhos, pode? Tá. Nós temos como recadinhos maravilhosos o convite novamente para vocês para estarem conosco na terça-feira para o estudo das epístolas na visão espírita, ok? Epístolas aos Romanos. É exatamente essa epístola que estamos falando agora com a Kátia Borlone, nossa parceira aqui também do Paulo e Nós. Ela está dando a explicação de uma forma tão carinhosa sobre as epístolas
que vale muito a gente, a Epístola aos Romanos, tá? Porque nós temos cada uma, Sandra Boari, Luísa Assunção e Sonja Lobo, falam também sobre epístolas. Cada uma delas está trabalhando especificamente uma epístola para a gente compreender. Eles estão fazendo um apanhado, não é a leitura das epístolas, tá? Mas é um apanhado, um resumo da compreensão das epístolas, tá bom? E nós temos também, no sábado que vem, o Paulo e Nós, né, às 18 horas, 16 horas Brasil, 19 horas Portugal, só que a gente vai estar com o Glauco Gonçalves, esposo da Renata, que infelizmente não foi possível que estivéssemos junto com ela hoje. Como eu disse, foi por um compromisso que eu e a Sônia assumimos, tivemos que fazer umas alterações, né? Mas a Renatinha vai estar com a gente no próximo mês. Mas na próxima semana vai estar o Glauco Gonçalves conosco, tá bem? E aí, Soninha, muito obrigada por mais esse dia. Foi tão sereno, né? A gente ler essa leitura foi de uma forma tão Exatamente, nós temos uma dinâmica de irmãs, não é? Que nós as duas falamos assim uma com a outra de uma maneira dinâmica de irmãs. Então, se de alguma maneira vocês repararam nisso, é normal, porque nós somos assim, nós somos irmãs uma da outra. E isso é bom, não é? Isso é fantástico. Estou aprendendo muito, estamos aprendendo muito uma com a outra, né? E com esse trabalho, né, Sônia, que é lindo mesmo. Agradeço, vamos momentos de gratidão agora. Agradeço ao Tavares por essa rádio maravilhosa e pela oportunidade que ele está concedendo para nós, né, Sônia, de fazermos o nosso trabalho em uma escala tão grande que são os meios digitais, né, de mídias digitais, né? Soninha, um beijo para você, até terça-feira nas epístolas. Pode falar. Eu já estava falando demais, eu resolvi. Mas pronto, até terça. Muito obrigada a todos que estão desse lado. Obrigada pela vossa paciência, porque aí no Brasil têm que aturar uma portuguesa com um português, que não é fácil para muitos que estão aí, porque nós falamos de uma maneira mais fechada, diferente. Mas obrigada pela vossa paciência. Não, gente, vou contar um segredo para vocês. A Sônia fala rápido pra caramba. Ela tá testando, tá exercitando o falar suave, né? Que eles estão falando, porque a Sônia, às vezes até eu falo assim, Sônia, não estou entendendo. Dá uma pausa. Mas aqui eu já estou entendendo tudo. Se vocês não estiverem entendendo, é só perguntar, porque a Sônia participa aqui com a gente, ela vai diminuir a velocidade e a gente traduz, tá? Se for o caso. Às vezes eu traduzo alguma coisa dela. Mas olha, e vocês que estiveram do outro lado junto com a gente, muito obrigada, seja agora ou no futuro, porque este programa é gravado também, você vai poder assistir na data que você puder e no período que não consigo ficar uma hora inteira assistindo, assiste meia hora, 15 minutos, vai assistindo aos poucos, mas programe para fazer esse estudo do livro junto com a gente. E aí eu até recomendo depois, leia um livro desde o começo de novo, vai ser outro entendimento, eu vou fazer isso, depois de todo esse estudo que eu estou fazendo com a Sônia e todos os nossos convidados, a Manuela Ricciardi, o Glauco Gonçalves, a Renata Gonçalves, a Kátia Boeloni, com todos eles eu vou também, estou aprendendo muito, e vou depois fazer a releitura do livro de uma forma que eu tenho certeza que vai ser outro entendimento e vou me emocionar da mesma forma. Mas, como eu disse no começo, a gente vai terminar numa oração final de uma forma diferente. E como eu disse no começo, a gente está festejando esse ano, né, Sônia? O segundo CD do União com Jesus, do projeto musical União com Jesus, que é o coro que eu e a Sônia participamos aqui em Portugal. Todas as músicas são de autoria do Paulo Fregedo, o nosso regente, tanto na letra quanto na melodia. É isso, Sônia? Eu tenho alguma que tem participação tua? Neste CD, não. Eu ia dizer, nem todas, ok? Neste CD tem algumas coisas que estão lá, que são textos, na realidade. Não, eu falei todas as músicas. Os textos, não. A gente tem textos que são... Estão lá do Evangelho ou de outro local, ok? Exato. Mas as letras das músicas, neste CD, eu até penso que são todas do Paulo, sim. Sim, nesse CD as músicas são dele. Só os textos que não, que tem textos que são narrados pelo nosso... maravilhoso, queridíssimo José Uchoa, que tem uma voz incrível narrando. A gente aos poucos vai apresentando para vocês aqui conhecerem o CD, mas recomendamos que entrem na Bandcamp e procurem Projeto Musical União com Jesus. Lá tem os 2 CDs nossos, vocês podem baixar e podem comprar. Eu vou colocar aqui, esse valor é destinado ao auxílio do próprio trabalho que é desenvolvido pelo Paulo, tá? Esse dinheiro, de nenhuma forma, é utilizado para nós para fins pessoais. De nenhuma forma.
ok? Exato. Tem somente a ver com o projeto em si, não tem nenhum o dinheiro, toda a gente trabalha lá, inclusive o Paulo, que é o nosso regente, todos trabalham de forma gratuita e as próprias viagens são sustentadas por nós, está bem? É só mesmo para sustentamento Cada do um próprio sustenta a sua projeto. viagem, exato. Exato. Quando ela fala viagens, são viagens de concerto. Quando a gente faz, eles chamam de concerto aqui em Portugal, quando a gente faz as apresentações nas casas espíritas. E se você participa de alguma casa espírita, fale conosco também, que a gente, se for em Portugal, a gente consegue ir. Se não for em Portugal, a gente não vai conseguir ir, tá bem? Mas se não for em Portugal, esse trabalho, o Paulo, ele tem uma palestra maravilhosa explicando sobre esse CD, que com certeza, dentro da agenda, a gente vai conseguir apresentar aqui também na rádio. Mas se você quiser fazer isso como se fosse uma live direto dentro da sua casa espírita, fale conosco também, que é possível que se faça isso, tá ok? É linda, gente, vocês não têm noção a energia que foi essa palestra em Coimbra, né, Sônia, que a gente teve lá. E como estávamos em Portugal, apresentamos também algumas músicas ao vivo. Olha, é emocionante. O feedback que a gente teve foi incrível, inclusive com a energia de toda a Coimbra, tá? Então, a gente vai ouvir agora uma das músicas onde tem a participação, alguns dos coralistas já estão aqui nesse vídeo, tá bem? Foi gravado durante a pandemia. Essa música é letra e a música são do Paulo Fragedo, ok? Exato. Então, um beijo para todos vocês. Até sábado que vem, ou até sábado que vem com o Paulo e nós, o estudo da leitura de Paulo Estevam, ou na terça-feira, através do estudo das epístolas aos Romanos, com aquelas lindas, maravilhosas que trouxeram esse trabalho para a gente. Um beijo, beijo, Sônia. Fica bem. Canta o sol na nova era e a primavera volta a brilhar. Chegou a hora de tudo mudar e todos vão aprender a saber bem amar. Todas as coisas que o Criador nos dá para crescermos sempre, sempre sem parar. Todas as coisas que o Criador nos dá para crescermos sempre, sempre sem parar. Canta o sol na nova era e a primavera volta a brilhar. Chegou a hora de tudo mudar e todos vão aprender a saber bem amar. Com o Evangelho do Mestre Jesus, faremos de cada dia um dia de luz. Com o Evangelho do Mestre Jesus, faremos de cada dia um dia de luz. Faremos de cada dia um dia de luz. Faremos de cada dia um dia de luz. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.